Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Edna, Vivi. Bom Bom dia. dia. Bom dia, Carla, Ive, Yara, Zuleika, Flávia. Bom dia, Cacá. Bom dia, Gisele. Sejam muito bem-vindas. Estamos no capítulo 12, sessão 1. Vou pegar aqui também, que é para uma oração. Capítulo 12, né, que é o currículo do Espírito Santo, sessão 1, o julgamento do Espírito Santo. Página 229. Está fixado aqui, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, a nossa oração de hoje, a nossa oração inicial, vai ser a lição de hoje, para quem está fazendo a lição desde o começo do ano. É a lição 262, é uma lição muito linda, e a gente pode fazer dessa lição uma oração para o nosso dia. É a lição que se chama Que Eu Não Perceba Diferenças Hoje. Então vamos lá, vamos receber então essa oração, vamos nos unir aqui com o único propósito de curarmos a nossa mente, essa mente que acreditou na separação, essa mente que acredita no pecado, essa mente que ainda percebe todos os irmãos separados. Mas quando nós entregamos todas essas crenças inacreditáveis para o Espírito Santo, para o julgamento do Espírito Santo, ele transforma todas essas crenças num pedido de amor ou numa extensão de amor. Ele não olha e não dá significado para nenhuma dessas crenças. O julgamento do Espírito Santo é um julgamento baseado no amor e na alegria. Ele não vê o pecado, ele simplesmente olha para tudo isso e traz a visão dele para nós, dizendo para nós: meu irmão, isso foi apenas um equívoco e já foi corrigido. Que a gente se lembre que a resposta de Deus, que é o Espírito Santo, está dentro de nós, na nossa mente. E é lá que acontece a correção. E essa correção é chamado para o livro Um Curso em Milagres de milagre. Essa é a cura da nossa mente. Que eu não perceba diferenças hoje. Pai, tu tens um filho e neste dia é para ele que eu quero olhar. Ele é a tua única criação. Por que haveria eu de perceber 1000 formas naquilo que permanece uno? Por que haveria eu de dar 1000 nomes a ele quando um só nome é suficiente?
pois o teu filho tem que ter o teu nome, porque tu o criaste. Que eu não o veja como um estranho para o seu pai, nem para mim, pois ele faz parte de mim e eu dele, e nós somos parte de ti. Que és a nossa fonte, eternamente unidos no teu amor, eternamente o Filho Santo de Deus. Nós, que somos um hoje, queremos reconhecer a verdade sobre nós mesmos. Queremos ir para casa e descansar em unidade, pois lá há paz e em nenhum outro lugar é possível buscar e achar a paz. É isso, essa é a leitura da lição 262 e a gente fez a leitura dessa lição, lembrando da nossa unicidade com os nossos irmãos, com o nosso Pai, lembrando que nós somos uma criação de Deus. Somos uma criação de Deus, somos sua extensão. Temos todas as dádivas que o próprio Deus criou para nós. Temos todas elas dentro de nós. Que lindo, né? É isso. Então vamos lá. Lá Então, então. né, vamos ver se a gente finaliza hoje essa sessão. Será? Vamos ver. São parágrafos longos, né? Uhum. Não sabemos. E falando nisso, amanhã a gente não vai estar aqui, né? Isso, é. E amanhã hoje a gente está indo para São Paulo. Amanhã a gente tem a imersão lá em São Paulo. Então, amanhã a gente não vai conseguir, né, fazer, porque a imersão começa cedo e aí a gente tem que chegar e tal, tal, tal. Uhum. E no domingo, a gente também acha que não vai estar aqui. Por conta da configuração que a gente vai estar lá, né? Isso, é. Se tudo encaminhar para isso, amém. Então, não vamos fechar a nossa mente, né? Uhum. Então, amanhã é certeza, né, que a gente não vai estar aqui, mas domingo não sabemos, Uhum. mas certeza, segunda-feira estamos de volta. Vamos de volta, é isso aí. É isso aí. Obrigado, Vivi. Obrigado, meu amor. Então é isso. Então, vamos para o parágrafo 7 da sessão que nós estamos lendo, que é o julgamento do Espírito Santo. É uma sessão muito linda. E vamos lá, vamos dar sequência e vamos ver o que Jesus está trazendo para a gente aqui, né, sobre essa sessão. Quais são as reflexões para a gente hoje? Parágrafo 7, página 229. As tuas interpretações das necessidades do teu irmão são interpretações das tuas próprias necessidades. Dando ajuda, estarás pedindo-a. E se perceberes apenas uma única necessidade em ti mesmo, estarás curado. Pois estarás reconhecendo a resposta de Deus, como queres que ela seja. E se a queres, na verdade, ela será verdadeiramente tua. Todo apelo a que respondes em nome de Cristo traz para mais perto da tua consciência a lembrança do teu Pai. Assim sendo, em favor da tua necessidade, ouve todo pedido de ajuda como ele é, de forma que Deus possa responder a ti. Perfeito.
A gente sempre fala aqui que Jesus, ou melhor, né, mais fácil para a gente compreender o Espírito Santo, que é a mesma coisa para um curso em milagres, fala para a gente. Ele conversa conosco através das nossas preferências, através dos nossos relacionamentos. Então, Jesus está falando para a gente aqui que essa resposta de Deus, ela está refletida nos nossos irmãos. Obviamente que ela está dentro de cada um de nós, mas os nossos irmãos, eles trazem o conteúdo da nossa mente que ainda precisa ser curado. Então, que a gente se lembre que o nosso irmão é o nosso Salvador, porque ele está trazendo para nós o conteúdo da nossa mente. E que esse conteúdo é um conteúdo que nós ainda damos muito valor e que nós precisamos ir curando essas crenças, normalmente baseadas, em pensamentos não amorosos, normalmente baseados na separação do nosso pai e dos nossos irmãos. Perfeito. Seguimos? 8. Segundo, Parágrafo 8. Aplicando a interpretação que o Espírito Santo faz das reações dos outros cada vez mais consistentemente, ganharás uma consciência crescente de que os seus critérios, os critérios do Espírito Santo, são igualmente aplicáveis a ti. Pois reconhecer o medo não é suficiente para escapares dele, embora o reconhecimento seja necessário para demonstrar a necessidade de escapar. Ainda é necessário que o Espírito Santo traduza o medo em verdade. Aí os passos do perdão, né? uhum, Então, exatamente. reconhecer o medo, né, e sentir ele é o segundo passo. O terceiro passo é permitir que o Espírito Santo, né, como ele está usando aqui, traduza, né, o medo em verdade. É a resposta dele para aquilo que parece que eu estou sentindo e que eu estou vendo, né? Perfeito. Se fosses deixado com medo, depois de tê-lo reconhecido, estarias dando um passo para mais longe da realidade, ao invés de estar avançando em sua direção. Entretanto, repetimos constantemente a necessidade de reconhecer o medo e enfrentá-lo sem disfarces. Nossa, como um passo crucial para o desfazer do ego. E aí é que entra o sentir aqui, né? Você olhar mesmo, né? Olhar, experimentar esse medo que tá. E aqui, né, gente, ele tá usando o medo, mas é qualquer coisa, né? Fora da paz. Porque para um curso de milagres tudo é medo, né? Ele fala, né, amor, que nós temos somente dois sentimentos, né? Ou Isso, amor ou medo, o medo. né? E o Então, medo é o tudo medo isso que tá. você... É, O medo é o pacote de qualquer sentimento fora do amor, né? exato. Fora da paz, fora Hum, do descanso. isso, é. Considera, então, o quanto te servirá a interpretação que o Espírito Santo dá aos motivos dos outros. Tendo te ensinado a só aceitar nos outros pensamentos amorosos e a considerar todas as outras coisas como um pedido de ajuda. Hum, Ele te ensinou que o medo em si mesmo é um pedido de ajuda. hum.
Hum. É isso o que realmente significa reconhecer o medo. Nossa, tudo que a gente experimenta fora da paz, do amor, da alegria, que é tudo a mesma coisa, é um pedido de ajuda. Uma preocupação é um pedido de ajuda. Uma pontinha de raiva é um pedido de ajuda. Uma raiva gigante é um pedido de ajuda. Um desconforto com algo é um pedido de ajuda. Hum. Um desconforto porque eu gostaria que algo fosse diferente é um pedido de ajuda. Um Como, reconhecimento de que algo está errado ou alguém está errado é um pedido de ajuda. Meu. E se eu vejo isso no meu irmão, eu reconheço como um pedido de ajuda e aí eu me uno a ele, porque nós estamos pedindo ajuda. É, nós. como é bom, né? Como é bom a gente se lembrar, né, que essa ajuda, né, ela já está dentro de nós, né? Sim. Basta a gente pedir, né, por essa ajuda, né, que nada mais é do que a correção, né, da nossa mente, a correção dessas crenças que nós temos, né? Uhum. Como é importante a gente se lembrar que a ajuda não está fora, a ajuda está dentro, né? Isso é muito libertador, muito libertador. E é tudo muito simples, né? E Exatamente. tudo é um pedido de ajuda, né? É. Qualquer cena, né, que a gente possa ver, às vezes uma cena raivosa, né? Instagram é televisão, sei lá. É um professor, né? São instrumentos de aprendizado para a gente experimentar isso, né? É. Às vezes a gente vê uma cena de violência, então reconhecer isso, né? Reconhecer que tudo que essa Hum. cena parece, né, que me causa, mas que na verdade é tudo que está aqui dentro, né? Porque nós vamos ter que olhar para toda a extensão do nosso auto-ódio. Uhum. Então, nada mais é do que isso sendo representado na telinha ali, se for celular, ou às vezes até na nossa frente, né? Não sei, dependendo do cenário de cada um e do momento de cada um, É. né? Para que o Espírito Santo realmente, se eu tiver um sim, né, para experimentar esse mundo diferente, né, de uma maneira diferente, eu realmente dar um passo atrás, reconhecer ali, né? E me abrir mesmo para ele fazer com que eu experimente mesmo que aquilo é um pedido de ajuda, né? Que é um pedido de amor. Hum. E, e permitir mesmo que essa ajuda corrija a nossa mente, né? Porque é uma mente só. Uhum. É. Nossa. Então vou voltar ali. Vamos lá. Vou voltar no 6, ó. Considere então o quanto te servirá a interpretação que o Espírito Santo dá aos motivos dos outros. Tendo te ensinado a só aceitar nos outros pensamentos amorosos e a considerar todas as outras coisas como um pedido de ajuda, ele te ensinou que o medo em si mesmo é um pedido de ajuda. É isso o que significa reconhecer o medo. Se não protegeres o medo, Hum. ai, ó, isso é muito importante. Se não protegeres o medo, ele vai reinterpretá-lo.
Uhum. Que é proteger o medo. É não querer olhar para ele, né? Uhum. É fechar a mente e julgar. Tá errado, tá aqui, justificar o que você tá vendo, né? E É. não, Se sentir e não, e não combatente, né? sentir, porque o sistema de pensamento do ego, né? Ele foi treinado, nós estamos treinadinhos assim, ó, para não sentir. Lembra que nós lemos, acho que, não sei, umas 2 sessões para trás, ou foi semana, acho que passada, que a gente leu que o ego não deixa a gente. Não deixa, né? Tô aqui, é só uma forma didática de falar aqui. É, ele não deixa a gente sentir mesmo, assim, nossa, como é que falava mesmo lá naquela Uhum. sessão? É, porque ele quer amenizar, né? Então, porque se você sente mesmo esse medo, né? Se você se abre mesmo, reconhece, e sente, né? Você chega num lugar que você vê que você quer um outro jeito. Então, todos os esforços do sistema de pensamento do ego que está treinar, que estamos treinados aqui, é para eu não sentir esse medo ao extremo, sabe? Ao extremo eu quero dizer eu olhar mesmo, eu Ele olhar. camufla, né, amor? Ele dá um jeito de camuflar. Aí ele ameniza. É. Aí ele ameniza com pensamentos que vão te distrair, no sentido que, ah, não, vai dar tudo certo. Ó, já já, aí tal pessoa chega, nananã, nananã. Eu não sei a historinha que ele vai criar para você não ir em direção a esse medo. Uhum. E além de todo medo, só amor. Diz a maravilhosa música Uhum. dos lembretes do amor. Uhum. Além de todo medo, só amor. Só que eu preciso ir em direção, né? Então, muitas vezes, o que a gente faz? A gente vai e volta. Vai e volta. Porque a gente tem medo. De quê? Do medo? Hum. Do amor. Amor. Por Exato. isso que a gente vai e volta. Uhum. Vai e volta. Parece muito que a gente tem medo do medo, medo de sentir medo, medo de. E aqui, gente, estou usando o medo, lembrando de novo, né? É tudo. Raiva, enfim, qualquer coisa fora da paz. A gente não vai em direção. E parece muito que eu não vou aguentar sentir medo. Eu não vou aguentar sentir o amor que tem depois dele. Uhum. Essa é a sacada. É por isso que o ego está treinado para fazer com que a gente não sinta. E para a gente achar que é errado sentir raiva, é errado. Ah, não é possível, esse curso está fazendo você sentir medo? Está falando para você sentir medo? Ah, então acho que tem alguma coisa errada, hein? Peraí, mas não é a paz? Não são milagres? Como assim? Uhum. Mas para tudo isso a gente precisa olhar para todas essas barreiras que nós criamos contra o amor. É isso, como diz o próprio livro, né? A tua tarefa não é buscar o amor, né? E sim encontrar e achar todas as barreiras que você mesmo criaste contra ele. Então, é isso, É isso mesmo. né? Então, é sobre isso que ele está falando, né? Hum. Então, a gente tem muito medo. A gente não sente, sabe? A gente para naquele pontinho, sabe? No ponto de cura. O ponto de cura é aquilo, é aquele momento que você se permite sentir aquilo. Uhum. É. E Nossa, aí, quando isso. você sente mesmo.
Uhum. Gente, aquilo faz. Só que eu preciso ir, É, né? não, isso tudo é muito lindo, é muito importante isso que você está falando, porque, deixa eu voltar aqui que eu me dispersou um pouco, mas vamos lá. Você estava falando sobre o medo, né, sobre essas distrações, né, da gente não olhar profundamente para isso. Óbvio que isso é uma armadilha do ego, na verdade, a gente chama de um escudo de proteção do ego, porque ele não quer que a gente olhe diretamente para o medo, se aprofunde, porque a sobrevivência dele depende da gente sentir medo, né? Então ele não quer que a gente olhe para o medo, porque a hora que a gente olhar para o medo com o Espírito Santo, a gente vai ver que não existe medo, né? Então Exato. a sobrevivência do ego está baseada no medo, como a Paty trouxe. Isso. Em proteger o medo. Essa é o tempo É, todo, né? e ele fica nos distraindo, né, para a gente não olhar para esse medo, né? É. Então é muito importante E a aí, gente dar esse passo com Jesus e com o Espírito Santo e mergulhar com ele nesse medo, para a é, gente ver que, na verdade, não há nada por é, trás do medo, né? pode ver, gente, na experiência da gente, né, em algumas situações que a gente chega no, naquele ponto, logo vem um pensamento, não, mas vai dar tudo certo, não, mas nananana, não, pá, só para te tirar dali. E são pensamentos de resoluções mágicas do que parece estar acontecendo, né? Uhum, Nunca é sobre o que eu tô sentindo, mas é sobre uma solução mágica para o que tá acontecendo. O ego vai te ler sempre, vai trazer pensamentos. Não, 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 de para. Esse uhum, lugar não. Esse uhum, lugar você vai encontrar o amor. Não, 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 não. Mas ele não fala isso, né? Esse uhum, lugar não, esse lugar é muito escuro. Não, ó, vai dar tudo certo. Não, aí a gente faz, fulano vai fazer, não sei quem vai ajudar. É só para eu não ir para aquele lugar, sabe, junto com o Espírito Santo para, uhum, sabe? uhum. Então nossa, é É, perfeito, né? Ah lá, Edna, ó. Foi o que aconteceu comigo. Fui tão fundo e agora estou vivendo em milagres. E vou contar o milagre no próximo encontro. Ai, queremos, Edna. Queremos. queremos saber de tudo, É Edna. isso aí. Te esperamos domingo. Que legal, que legal. Mas só assim, só para fechar essa reflexão que a Paty começou, que a gente está trazendo, né? Eu acho que é legal a gente também, óbvio que está baseado na minha percepção isso, mas eu gostaria de compartilhar que quando parece que a gente está preso, né, numa situação, né, ou parece que a gente voltou para a estaca zero, né, ou parece que a Hum, gente está vivendo sempre o mesmo momento, no hum. sentido de, pô, parece que não saio desse degrau, né? Vamos usar aqui um degrau, né, uma escada. Parece que eu não saio desse degrau, parece que, né, eu esqueci, parece que eu esqueci tudo aquilo que eu estudei. Pois é, né? Esse é um passo importantíssimo. Esse é um passo importantíssimo. É a gente olhar para essa crença de que a gente não está saindo do lugar, né? Olhar para essa crença de que parece que a gente desaprendeu tudo, né? Hum. Porque, de novo, isso é uma armadilha do nosso ego, porque nós estamos chegando muito próximo de olhar para tudo isso com o Espírito Santo. Então, quando você sentir isso, é porque você está chegando mais próximo. E é quando Jesus está falando para você que você está preparado para mergulhar mais profundamente nesses sentimentos não amorosos, nesses sentimentos de medo. Então vá, se aprofunde, porque você está chegando aonde você deveria chegar. Olhar para tudo isso com Jesus e com o Isso Espírito aí. Santo. Está chegando Uhum. próximo ao amor, Exatamente. Não né? é hora de E óbvio, né, desistir. gente? Isso É. tudo é junto com o Espírito Santo, né? Junto com Uhum. Jesus.
né? Por isso que É. os passos do perdão é, tem que ser com ele, porque senão realmente vai ficar muito escuro, né? É. Eu já experimentei muito isso, assim, né? Dentro aí da minha experiência aí antes de um curso em milagres, é, Uhum. né? Então, assim, eu fui respondida nesse lugar, né? Hoje eu olho mesmo assim, mas eu sei quem Uhum. tá comigo olhando, né? Quem é esse que olha junto, que olha através de mim para esse medo, né? Para dissolver mesmo todo medo, porque aí eu só vou experimentar o amor, né? Porque não tem jeito. E é Então, isso, é só para reforçar, né, amor? É isso. Então, assim, quando a gente sentir, quando tiver esse sentimento, né, é porque nós estamos preparados para mergulhar mais profundamente com Jesus e com o Espírito Santo. isso, Não é hora da gente desistir. O ego vai falar para a gente desistir, né? Por quê? é, Porque ele não quer que a gente olhe para esse medo, porque, de novo, a sobrevivência dele depende da gente sentir medo, culpa. Essa é a sobrevivência dele, né? Então, não vamos desistir. Esse é o momento da gente mergulhar mais profundamente nesses nossos sentimentos não amorosos. e é assim mesmo, né? E é porque é só realmente para olhar, não é para ficar, né? Eu olho e atravesso, assim, ó, junto com o Espírito Santo, sabe? Uhum. É É. perfeito, né? Então vamos lá. Se não protegeres o medo, ele, o Espírito Santo, vai reinterpretá-lo. Esse é o valor máximo que há em se aprender a perceber o ataque como um pedido de amor. Nós já aprendemos que o medo e o ataque estão inevitavelmente associados. Se apenas o ataque produz medo e se vês o ataque como o pedido de ajuda, que de fato é, a irrealidade do medo tem que desapontar em ti. Tem que Pois, despontar. desculpa, tem que despontar em ti. Vou repetir. Se apenas o ataque produz medo e se vês o ataque como pedido de ajuda, que de fato é, a irrealidade do medo tem que desapontar em ti. Que é isso. Quanto mais a gente olha, menos a gente vê. Pois o medo é um pedido de amor em reconhecimento inconsciente do que foi negado. Eu neguei o amor. Uhum. Mas agora eu não nego mais. Hum. Que lindo. Amor, tá um barulho aqui, eu não sei, de uma máquina aí. Vocês estão escutando? Quer que eu feche um? Não, mas não está atrapalhando em nada, não. Não? Não, Tá. não está, não. Continuamos? Vamos? Então vamos lá. Parágrafo 9. O medo é um sintoma do teu próprio sentimento profundo de perda. De novo, né? Vamos voltar. É, é o ego nos distraindo para a gente não olhar profundamente para o medo, né? Por quê? Porque ele sabe que se a hora que a gente olhar para o medo com Jesus, com o Espírito Santo, nós vamos ver que ele realmente não existe. Ele é uma crença na nossa mente. Se ao perceberes esse sentimento nos outros, aprendes a suprir a perda, a causa básica do medo é removida. Através disso, ensinas a ti mesmo que o medo não existe em ti. O meio de removê-lo está em ti mesmo e demonstras isso dando-o. Medo e amor são as únicas emoções de que és capaz. Uma é falsa, pois foi feita a partir da negação, e a negação depende da crença, no qual foi negado para sua própria existência. Ao interpretar o medo corretamente como uma afirmação positiva da crença subjacente que ele mascara, estás minando a utilidade percebida nele
tornando-o inútil. Olha, tudo aquilo que a gente falou. Nossa. As defesas que não funcionaram em absoluto são automaticamente descartadas. E aqui as defesas que nós estamos falando são as defesas do ego. Se elevas aquilo que o medo oculta a uma predominância clara e inequívoca, o medo passa a ser sem significado. Negaste o poder do medo de ocultar o amor, que era o seu único propósito. O véu com o qual encobriste a face do amor desapareceu. Uau, que lindo! Nossa. Amor, continua. Se queres olhar para o amor, que é a realidade do mundo, o que poderias fazer de melhor, além de reconhecer em todas as defesas contra ele o apelo subjacente por ele? E como poderias aprender melhor a realidade do amor, além de responder a esse apelo dando amor? A interpretação que o Espírito Santo faz do medo o dissipa, pois a consciência da verdade não pode ser negada. Assim, o Espírito Santo substitui o medo por amor e traduz o erro em verdade. E assim, tu aprenderás com ele, com o Espírito Santo, como substituir o teu sonho de separação pelo fato da unidade. Pois a separação é apenas a negação da união e, corretamente interpretada, atesta o teu conhecimento eterno de que a união é verdadeira. Uau! Nossa, coisa mais linda. Nossa. Que Meu sessão Deus. linda. Uau! Que sessão didática. Nossa Senhora. Vamos lá. Como às vezes a gente pergunta, né, o que que fazer, né, quando a gente tá... Tem várias perguntas assim, né? Quando a gente tá diante de uma cena, de qualquer cena, que parece ser muito errada, um ataque, quando eu tenho todos aqueles julgamentos, né, gente? Essa sessão, ela é didática exatamente para isso, assim, ó. Jesus ensinando o caminho da Uhum. causa, né, da verdadeira causa de tudo isso, né? É. Nossa, é muito didático. Não tem, é um pedido de amor. É um pedido de amor. Uhum. É isso. Representado aí pelos nossos irmãos, porque se eu ainda acredito que eu sou esse corpo em algum ponto, eu também estou pedindo amor, né? Então, nossa, que perfeito, gente. Meu Deus, é para tudo mesmo que a gente se lembre, né? A cada instante que a gente suspenda mesmo os nossos próprios julgamentos e dê um passo ao lado, um passo atrás, para que o Uhum. Espírito Santo, né, reconhecendo ali o medo, né, e abrindo espaço para ele realmente mostrar o que está acontecendo ali, que é um pedido de amor, né? E só o fato da gente experimentar que é isso, eu já tô dando amor, Uhum. né? Nossa, que lindo. No amor perfeito não existe medo, exatamente, Vivi. Uhum. Então, o fato de eu me abrir mesmo, né? E experimentar a resposta do Espírito Santo como um pedido de amor, eu já tô estendendo amor. Uhum. Essa é a nossa única função aqui nesse mundo, né? Então é isso. A É Vivi já deu isso. vontade de ler a próxima sessão, Caminho para Uhum. Lembrar-se de Deus. Ué, Uhum. quem sabe, né? É isso aí. Ali em cima, a Cris tinha colocado. Ontem entrei em contato com essa dinâmica do ego, de perceber o medo e a vergonha de senti-lo. Os convites mágicos de resolução,
a ideia de que eu acreditei em mágica. Agora estou recebendo o amor. Que lindo, Nossa, Cris. que lindo, Cris. É isso aí. Aí a Ana colocou que todos os corações estejam unidos nesta imersão com o amor. Ah, Feliz dia. Obrigado, Ana. Obrigado. isso. Nós Então, vamos estar lá. repetindo, a gente falou um pouquinho antes da live. Amanhã a gente está indo para São Paulo hoje. Amanhã a gente tem a nossa imersão lá. Uhum. Então, amanhã não haverá live. E no domingo não sabemos como é que vai ser a configuração. Então, não vamos fechar nossa mente, mas Uhum. também não vamos, né, confirmar que a gente vai estar aqui. Uhum. Segunda-feira, certeza, estaremos aqui. Domingo não Isso. sabemos. Tá bom? Vai depender do fluxo lá, É, né? é isso. É isso. Então é isso, amores. Que bom. Então, nossa, Nossa, obrigada obrigado, pelo pessoal. presente de Obrigado. hoje aqui. Foi É, maravilhoso. Obrigado, Jesus. Nossa, uhum. Um lindo dia, uma linda sexta-feira para todos. E a isso. gente vai se falando. Na mente, estamos todos unidos. Estamos É todos isso aí. unidos. Muitos Né? milagres. É Muitos. isso. Só milagres. Beijo, obrigado, Beijo. pessoal. Tchau.